Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Essa aula vai dar base para que vocês façam a prova. Qual é a matéria da prova de português? Predicado verbal e predicado nominal. Então vamos relembrar aqui as características. O predicado verbal é aquele que apresenta um verbo significativo, um verbo de ação, tá? Então, o menino correu, o menino pulou, Ana comeu um bolo, tá? Todos esses verbos são significativos e todos os predicados que eu citei são predicados verbais. Mas eu tenho predicado nominal também. Qual é a diferença? Nesse predicado nominal, como nós vimos nas aulas anteriores, ele apresenta um verbo de ligação, tá? Que pode ser o ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, ok? E qual é a função desse verbo? Ele vai ligar o sujeito à sua característica, à sua qualidade ou estado, tá? Então, dessa forma, a palavrinha que indicar essa qualidade ou estado, eu irei chamar de predicativo. Então, vamos lá. A menina estava triste. Então, eu tenho o verbo de ligação estar, que está ligando o sujeito, né, a menina, ao seu estado triste, tá bom? Então, essa palavrinha triste será o meu predicativo. Então, vamos à página 20 do módulo 4. Aqui eu tenho um verbozinho eu tenho um textozinho e eu tenho uma frase destacada. E porque tem consciência de que todos os motoristas, em algum momento, também são pedestres. Aí nós já falamos, né, na importância de atravessar na faixa de pedestres, né? Então vamos lá. Segundo a autora do texto, qual a diferença entre o comportamento dos motoristas no Brasil e de Portugal? Nós vimos, né? Os motoristas de Portugal são aqueles conscientes, enquanto do Brasil tem muito que aprender ainda. É isso aqui que eu quero chamar a atenção. Ó. O período destacado no texto é constituído por duas orações, ou seja, tem dois verbos. Classifique o predicado de cada uma delas. Então, vamos lá. E porque tem consciência, né, os motoristas também são pedestres. Então, eu tenho aqui, ó, vamos lá. Na primeira oração, um predicado verbal, o verbo significativo tem, e na segunda, um predicado nominal, com o verbo de ligação, são, tá? Qual é o núcleo de cada um desses predicados? O núcleo do predicado verbal, a palavra mais importante do predicado verbal, sempre será o verbo de ação, o verbo significativo. Nesse caso, é o tem, ok? Enquanto os verbos de ligação não serão mais importantes no predicado nominal. O mais importante no predicado nominal é a palavra que caracteriza, tá? Então, nesse caso aqui, pedestres, ok? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho duas capas de livro, tá? Eu sou a mudança, eu tenho já um verbo de ligação aqui, o verbo ser, tá? E a menina que parou o trânsito. Eu já tenho um verbo significativo, parou, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui o título da capa A apresenta um sujeito ligado ao predicativo por meio de um verbo de ligação, que é o sou, classificando esse predicado como nominal. E o título da capa B é composto por um verbo de ligação, que é o núcleo do predicado verbal, falso. Por quê? O título da capa B é constituído por um verbo significativo, de ação. Aqui, ó, a menina parou o trânsito, tá? Que é o núcleo do predicado verbal, ok? E o que esse sentido muda, né? Quando eu uso um verbo de ligação, consequentemente um predicado nominal, e quando eu uso um verbo de ação com um predicado verbal. No A, o predicado nominal enfatiza o sujeito, eu, tá? Como protagonista da mudança.
Enquanto no segundo, a ênfase, o que tem mais importância é a ação da menina, ou seja, parar o trânsito. Bom, então vamos seguir. Precisamos falar sobre o trânsito, tá? Então eu tenho aqui mais uma vez, né, um texto falando sobre o trânsito. Dá uma pausa, uma parada para ler o texto, tá? E depois a gente vai fazer a interpretação. Então vamos lá. Eu tenho nesse texto um articulista, né? Aqui, ó, quem vai dar opinião. As pessoas que escrevem, né, e publicam artigos posicionando-se criticamente, ou seja, dando uma opinião em relação ao assunto, são chamados de articulistas, perdão, tá? Então, nesse caso aqui, Evelyn Maia. Em que pessoa do discurso foi registrado esse artigo? Primeira pessoa do plural, tá? Que registro ela empregou nesse texto? Registro formal, de acordo com as normas cultas, tá? Por que o articulista emprega uma frase interrogativa no final do primeiro parágrafo? Para levar o leitor a refletir que o comportamento das pessoas é a principal causa dos problemas gerados no trânsito, tá? Quem tira a carteira de habilitação, tornando-se apto a dirigir, ouve de seu instrutor. Não existe acidente, mas imprudência. E é verdade. Quantos acidentes poderiam ser evitados se os sinais de trânsito, as vias de mão dupla e única, o pedestre, os ciclistas fossem respeitados, né? Tudo que nós já vimos nos outros textos. Nesse trecho, o articulista somente expõe o fato ou ela também apresenta sua opinião? Então, além de apresentar o fato, ela expõe sua opinião, tá? Ela fala, é verdade, é a opinião dela, ela concorda com essa colocação. Não existe acidente, mas imprudência, ok? Então, vamos aqui, ó, terminar a página 25 para a gente seguir um pouquinho, tá? Com que intenção o articulista emprega os parênteses nesse trecho para acrescentar uma informação em relação ao que foi apresentado? Há momentos em que o articulista fala diretamente com o leitor. Então, a gente tem que voltar lá no texto um pouquinho, tá? Só um minutinho, vamos voltar para a gente ver. Aqui, ó. Tomara que você não esteja lendo este texto em seu celular enquanto dirige, né? Porque a gente sabe que esse fato tira muito a atenção, tá? Por que ela utiliza essa estratégia? Para envolver o leitor no texto, a fim de convencê-lo a concordar com a opinião exposta, tá bom? Que tipo de argumento é esse? Ela traz exemplos, tá? Exemplificação, lá no quarto parágrafo. Então, você vai lá no quarto parágrafo e vai copiar um trecho, tá? A articulista indica alguns fatores que costumam afetar os condutores de veículos. Que fatores são esses? Emocionais e psicológicos. Conforme citado por ela, de que forma esses fatores influenciam no comportamento dos condutores? É a questão da atenção, né? Só um minutinho. A pessoa pode ficar desatenta, pensando numa bronca que levou, né, do chefe, por exemplo, e ultrapassar um sinal vermelho, provocando um acidente, ou não parar, quando o trânsito parou, ela não está atenta e ela bate no carro da frente. Além dos fatores comportamentais, ela enumera algumas ações irresponsáveis praticadas pelos condutores de veículos. Quais são essas ações? Então, a gente já viu, né? O uso do celular, a falta de cadeirinha, a não utilização do cinto de segurança, do capacete e de outros equipamentos de segurança, tá? Agora, a gente vai aqui, ó, seguir um pouquinho. Isso aqui, ó.
A gente vai ver aqui os operadores argumentativos, tá? Tem uma resenha crítica sobre o filme Zootopia, que é uma gracinha, né? E a gente vai ver algumas colocações, ó. Zootopia é um excelente filme. Então, aqui, ó, eu já teria o exemplo de um predicado nominal, tá? Eu tenho o verbo de ligação e eu tenho o predicativo excelente. Não tenho dúvidas disso. Ele diverte na dose certa. Olha aqui um verbo significativo de ação. Então, eu teria um predicado verbal. Emociona com um pouco que arrisca. Olha o verbo significativo, predicado verbal. Conta uma boa história de investigação cheia de comédia e ação, onde os adultos e crianças podem apreciar igualmente. Apresenta dois personagens que serão muito queridos pelo público. Possui uma infinidade de referências audiovisuais, design de produção de criatividade única, uma animação estelar, além de bom trabalho de Michael Giacchino, que consegue dilatar cenas e simular melodias de Nino Rota em sua trilha musical. O filme perde, olha o verbo significativo aqui, predicado verbal, ainda que um pouco por não arriscar mais e trabalhar muito na margem de segurança. Apressar o terceiro ato ou resolver conflitos de um modo que já é batido é muito previsível, e limitar seu antagonista em flashbacks desnecessários e apostar pouco no drama certamente tiram um pouco do brilho desse novo clássico. Porém, perto da relevância de sua mensagem importante e necessária, esses pontos são pequenos perto desta excelente realização cinematográfica. Fico ávido, olha só, fico, né, feliz, vivo, por ver mais histórias com esses personagens apaixonantes que a Disney não cansa em nos presentear. Então, fico, ó, verbo de ligação, né? Predicado nominal. Então, vamos lá. Aqui, ó, você já viu o filme, eu já vi, adorei e aconselho que assista. Você concorda com a opinião, né, da resenha lida? Eu adorei, né? Essa questão do flashback, né? Voltar um pouquinho ao passado cansa um pouquinho, mas nada que dê para falar que o filme é ruim. Cite um argumento positivo e um negativo exposto pelo autor da crítica em relação ao filme Zootopia, tá? Então, o aspecto positivo. O filme diverte, uma dose certa, emociona, é uma boa história, tem comédia, tem ação. E negativo, quando ele fala que não arrisca muito, tá? Em textos como a resenha lida, há termos que ajudam a construir o ponto de vista do autor. Com que intenção o autor empregou a expressão além de no primeiro parágrafo? Para acrescentar mais uma qualidade ao filme, tá? Aqui, ó, além do bom trabalho, tá? O termo destacado no período, porém, perto da relevância de sua mensagem importante e necessária, esses pontos são pequenos perto desta excelente realização cinematográfica. Esse, porém, ele indica oposição ao argumento apresentado, tá? E quando ele fala assim, ó, o filme perde, olha aqui, ó, o exemplo de um predicado verbal, tá? Perde. Tem um verbo significativo, um verbo de ação. Ainda que um pouco por não arriscar mais, trabalhar muito da margem de segurança. Apressar o terceiro ato, resolver conflitos, né? Então, aqui predominam predicados verbais, tá? Tem mais predicados verbais. Então, vamos lá. Ainda que poderia ser substituído por mesmo que, tá bom? Então, dessa forma, nós revisamos o conteúdo, né, que será necessário para a prova, é predicado verbal, verbo significativo, verbo de ação e predicado nominal, que é o que eu tenho um verbo de ligação e o predicativo do sujeito, tá bom?
Então, dessa forma, eu encerro mais essa aula por aqui. Eu agradeço pela atenção de vocês. Tchau, tchau.